Olá, estudantes da segunda série do ensino médio da Rede Estadual Paulista. Nós estamos hoje aqui trabalhando o componente de curricular Recursos e Sustentabilidade. Esse componente faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento curricular Ciência em Ação. Sou o professor Orenci Rodrigues Ferreira e ao meu lado nós vamos ter aqui a professora Fernanda. Hoje ela vai estar participando aqui com a gente. Olá, professora Fernanda. Tudo bem, professor Orenci? Obrigada pelo convite. Bom, hoje eu estou aqui para aprender com o professor Orenci. Quero saber, será que arte e ciências tem a ver, professor? Exatamente. Vamos fazer um bate-bola aí para a gente fazer essa integração da arte com a química e como é que os estudantes possam aí fazer um desdobramento na sua escola, na sua sala de aula, abordando a temática que a gente vai trabalhar em nossa aula. Lembrando que a nossa aula ela faz parte também da atividade 1, né, do componente curricular, a atividade 1 lá do caderno, do material de apoio do professor, e é a terceira aula que corresponde a essa atividade 1. Então, o professor que estiver acompanhando a nossa aula, para ele se atualizar aí, essa aula corresponde ao desenvolvimento, né, a parte 3 do desenvolvimento do componente curricular Recursos e Sustentabilidade na atividade 1. Nós vamos abordar hoje um material conhecido como amianto. Já ouviu falar do amianto, professora? Professor, eu já ouvi falar, mas não tenho a menor ideia do que seja. Você acha que ele é bom ou é ruim? Acho que ele ajuda. Ajuda? Vamos dar uma analisada, vamos dar uma... Né? E você, estudante, já ouviu falar do amianto? Você já conhece o amianto, né? A gente vai estar fazendo uma apresentação para vocês aí desse material. Então, a nossa aula de hoje vai abordar a habilidade do currículo, que é do itinerário formativo, que é do ensino médio, itinerário formativo da área de ciência da natureza, a habilidade 04, que é reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivência e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e ou processos tecnológicos, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Também vai abordar também a habilidade do currículo paulista, que é o do ensino médio, a habilidade do ensino médio, que vai percorrer da primeira à terceira série da área de ciência da natureza, a habilidade 307, que é analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas, e ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano. O objetivo da nossa aula, conforme eu já comentei aqui, nós vamos abordar o material amianto e também conhecer as suas características e também as suas utilidades e efeitos que esse material pode provocar tanto no ambiente quanto na saúde das pessoas. Então já deu para perceber que ele é meio polêmico, né, professora? Então eu falei que ele pode ajudar, será que eu falei coisa errada? Ai, meu Deus. Nós vamos estar comentando aqui, vamos fazer aqui a nossa dinâmica aqui. Estudante, interessante que você registre aí no seu caderno, né, no seu diário de bordo, o tema da aula e suas observações, para que, se de repente surgir dúvida ou curiosidade, você aborde com o seu professor, solicite o apoio do seu professor para esclarecer aí as dúvidas surgidas durante a nossa aula aqui, né? Bom, nós temos aí algumas imagens que mostram algumas das utilidades do amianto, né? O que você identifica ali, professora, nessas imagens ali? Onde que eles são usados aí? Onde que é utilizado o amianto? Então, pelo que eu estou entendendo da primeira imagem, o amianto ele protege do calor. A segunda imagem, nem imagino que seja. E a terceira é uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, são essas telhas. E eu não sei se ela retém calor. Eu lembro que quando a gente entra num lugar que tem essas telhas, fica muito quente dentro do ambiente. Provavelmente, então, você pode perceber que ele tem aí uma resistência ao calor, né? Então, ele acaba absorvendo o calor aí também, né? E também resistente ao calor. Pode perceber na imagem 1 que justamente nós temos aí duas pessoas aí com vestimentas adequadas
vamos falar assim, estar aí em contato com o fogo, né? Então, são pessoas aí que trabalham, né? Que desempenham atividades aí possivelmente aí de combater incêndios, né? Pode perceber aí as vestimentas dele, são vestimentas que são produzidas à base do amianto. Numa outra imagem você pode perceber um objeto metálico aí, com aparência metálica, né? A aparência metálica, mas na verdade é um objeto que tem na sua constituição o amianto, é uma espécie de esmeril que é usado em construções. E como você mesmo citou, nós temos a telha, que é um material que é usado para cobertura de residências, né, de moradias, à base do amianto, né? Então, pode perceber aí que ele tem grandes utilidades aí, né? Então por enquanto eu acertei. Então ajuda. Ajuda, isso é bom. Tá. Então tá. Isso é muito bom, porque ó, é um material aí que é bastante utilitário, né? Já tinha visto o amianto, professora? Não, nunca vi. Essa é a aparência, né? A estrutura do amianto aí, é uma estrutura fibrosa, né? Você pode perceber ali, ó, fibras, né? Fios, né? Parece ali fios de plástico ali, uma estrutura meio fibrosa, né? Um composto fibroso, que é o que constitui o amianto. Nossa, bem interessante. Olha, a melhor coisa é ter vindo participar dessa aula. Estou aprendendo um monte de coisa. Que material é interessante. Ele é fibroso, ó, e por ele ser fibroso, né? Ó, ele também acaba sendo um mineral. Ele é um mineral. Então, quando a gente fala mineral, é porque ele é obtido vamos falar assim, de compostos rochosos. Ele é a forma de se obter esse amianto. Ele vem de materiais rochosos. Ele também recebe a denominação de asbesto. Asbesto é um nome também que é dado ao amianto. Asbesto. Então, ele é aí, ó, conforme a gente está colocando aí para vocês, ele é um mineral à base de silicatos. Silicato é material de areia. São materiais presentes na areia. Então, ele vem do solo. Então, como ele é um mineral, a gente pode dizer que uma hora ele pode chegar ao fim ou ele é muito abundante na natureza? Como qualquer areia. Material de origem rochosa, ele tem a sua, vamos falar assim, ele tem a sua, dependendo da quantidade de utilidade, de obtenção, ele pode ser, vamos falar assim, chegar a um momento que vai diminuir bastante vamos falar assim, a quantidade desse material no solo, né? Então, isso é uma consequência da utilidade. Então, conforme a imagem anterior a gente observou, ele é um material composto de fibras, ó, né? Voltando aqui a imagem para você pode perceber que ele é um composto de fibras, né? E ele tem vamos falar assim, ele fibras bem resistentes, bem fortes, né? Flexíveis e são resistentes ao calor, como você mesmo pôde observar lá na imagem lá, né? Deu para perceber que ele é bem resistente. Ó. Então, devido a essas características, né? O amianto foi usado. Ó, já está dando uma dica aí, ó. Ele foi usado, né? Ó, em uma ampla gama de produtos, né? Então, tinha bastante utilidades. Ele foi usado, mas ele está sendo substituído? Então nós vamos dar uma analisada aí o que aconteceu com o amianto, né? O que aconteceu? Ele era um material muito utilizado em construções, como a gente viu lá, ali está na tela aí, você pode observar, estudante, você pode estar observando que vamos falar, foi utilizado na produção de telhas, né? Para obtenção de produção também de material de teto, de pisos, produtos de papel e produtos de fibrocimento. Quer dizer, é uma espécie de cimento produzido de amianto por meio das fibras dele, né? Então, uma mistura ali de uma espécie de cimento à base de amianto. Então, ele era utilizado em algumas situações nesse formato. Além disso, conforme eu mostrei na imagem lá, o esmeril, que é um produto de fricção, que é usado para friccionar, né? Também ele era usado também na embreagem dos automóveis, né? Ele era um material justamente
por ser forte, por ser resistente e também flexível, ele era utilizado na fabricação de embreagens dos automóveis, no freio, porque quando você está dirigindo, a pessoa está dirigindo, o freio acaba tendo um atrito e vai gerar calor, e esse material, por ser resistente ao calor, ele era de grande utilidade para a produção desses materiais utilizados no freio e peças de automóveis, né? E também por meio de tecidos resistentes, como a imagem mostrou lá, aquelas pessoas, né, que desempenham atividade de combate a incêndios, né? Ou seja, eles têm contato direto ao calor, né? E também embalagens que de repente possam ser resistentes ao calor, juntas e revestimentos. Tirando então, a questão dos tecidos, eu notei que dentro do produtos de fricção e de construção são coisas resistentes também, né? Além do sim, calor, coisas resistentes. O da embalagem não, acho que é menos resistente, mas então o amianto era usado para pensar, quando a gente pensava em coisas resistentes, principalmente nessas peças de carro, que elas sim, têm que ser bem resistentes, exatamente. né? É um material leve, material até certo ponto ele poderia ser considerado de baixo custo, então ele tinha essa facilidade, né, essa vantagem devido às suas características, né? E, logicamente, como a gente pôde perceber, ele era bastante usado, né? Vamos dar uma olhada, professora, já que nós estamos abordando um componente da área de ciência da natureza, especificamente da área de química, vamos dar uma olhada na composição química do amianto. O amianto, na verdade, ele vai ter diversos formatos, diversos tipos de amianto. O mais comum aí, que era, vamos falar assim, utilizado, era o que a gente chama de amianto branco. E ele constituía ele tem essa fórmula bastante aí complexa, né? Você consegue identificar ali elementos químicos ali que fazem parte da composição química do amianto, professora? De saber mesmo, só o oxigênio e o hidrogênio. Magnésio e o silício, e aquele Mg não. ali, que pensa, olha lá, ó, Mg. Mg3 significa que tem 3 átomos de magnésio, é isso? O símbolo Mg é o símbolo do elemento, né? O símbolo do elemento químico. Então, você pode perceber lá, professora, que a formulação do amianto branco que eu citei, lembrando que o amianto ele tem vários formatos, né? Várias formas, vários tipos de amianto. E aí essa o mais fórmula comum vai mudar. era o branco. Tinha essa fórmula aí, né? Tem essa fórmula, Mg3, Si2O5, OH4. E aí, logicamente, que uma partícula, então, do amianto branco, por assim dizer, ele tem na estrutura lá, professora, mostra lá para os estudantes, lá, leia para a gente lá, professora, do que é constituído uma partícula do amianto ali, ó, do amianto branco. 3 átomos do elemento químico magnésio, que é o Mg, 2 átomos do elemento químico silício, que é o Si. Se eu estiver enganada, o professor me corrige que eu estou Tá certinho, na professor. cola aqui, hein? 9 átomos do elemento químico oxigênio, que é o... 9 átomos do elemento químico oxigênio, que é o O, e 4 átomos do elemento químico hidrogênio, Isso. que é o OH, é isso? Isso. Opa, acertei então. Uma perguntinha rápida, professora, bem rápida. E para vocês estudantes aí em sala de aula também, ó. Para você estudante que estiver aí na sua casa, na sala de aula, rapidinho lá, voltando lá na fórmula lá, professora, e estudantes, observem aí, então eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês, olha lá. Para vocês, estudantes, e para a professora aqui, ó. Professora, quantos elementos químicos a gente pode estar observando ali na estrutura do amianto branco ali, ó? Quantos elementos? 4. É isso? 4. Quais são? Magnésio, silício, oxigênio e hidrogênio. Isso. E quantos átomos nós temos na estrutura de uma partícula ali do amianto branco? 5, 18. 18, 3 com 2, 5, com 9, rapidinho ali, com mais 4, 18 átomos que está presente na estrutura do amianto branco, né? Então, ó, pode perceber, professora, e você estudante aí, ó, que nós temos aí espécies químicas aí, que é o átomo, que formam os elementos químicos,
que a ideia de átomo, né, ela é diferente do que vem a ser um elemento químico. Isso é importante para o estudante da segunda série estar, conforme eu já comentei na aula anterior, estudante, né, do componente, é bom estar sempre atento, né, para as características do que vem a ser um átomo, do que vem a ser um elemento químico. Então, se você, estudante, tem dúvida em reconhecer o que vem a ser um átomo, o que vem a ser um elemento químico, dialogue com o seu professor aí em sala de aula, né, para que ele possa estar dando esclarecimento para você. Porque em algumas situações o estudante ele fica um pouco dúvida, mas átomo não é a mesma coisa que o elemento químico e tal. Então, essa abordagem que a gente fez aí, é evidente então que você pode estar diferenciando aí, ó, que na composição química dos materiais nós temos um certo número de átomos e um certo número de elementos que nem sempre são iguais. Então, no caso ali, a gente viu que são 18 átomos, 18 átomos dos elementos químicos presentes na sua estrutura, né? Como se comporta, então, o amianto no ambiente, né? Como que acontece, o que acontece com o amianto no ambiente, né? Então, a gente tem naquelas situações que eles estão presentes nas construções, né, por meio das telhas, conforme eu falei, as caixas d'água de amianto, que depois mais adiante a gente vai estar comentando na aula. Então, assim, quando acontece o trabalho de demolição dessas residências que contêm o amianto, né, nos materiais, e também na manutenção ou no reparo das reformas de casas e de prédios, eles acabam liberando o amianto no ar. Então, acaba expondo nesse movimento ali de quebra, de destruição ali daquela obra, acaba emitindo componentes do amianto no ar. E isso faz mal? Nós vamos ver, né? Nós vamos estar percebendo isso aí, e você também, estudante, vai estar percebendo isso daí, né? O que pode acontecer. Também nós temos aí que o amianto ele tem uma degradação lenta, né? A gente mostrando aí no PPT, ó, o amianto ele tem degradação lenta, ele demora para se decompor naturalmente, então ele vai persistir por um bom tempo na natureza, né? Então ele podendo permanecer por longos períodos de tempo, e por ele ser leve, em pequenas partículas, assim, vamos falar assim, trituradas, eles acabam sendo transportados para longas distâncias. Então o vento acaba levando ele. Se demolir uma casa lá em Andradina, que tem amianto, pode ser que chegue aqui em São Paulo? Dependendo, pode acontecer. Não é impossível, não, né? E, logicamente, ele também pode contaminar, pode ser liberado na água por fontes naturais, ou por meio de erosão de depósitos naturais, ou mesmo por ações antropogênicas, que seriam aquelas ações provocadas pelo ser humano, né? Que inclui erosão de resíduos contendo os abestos, né, que é o amianto, a corrosão de tubos e de fibrocimento, que é material que contém o amianto, e também a desintegração de telhas à base de asbestos e também efluentes industriais. Quer dizer, então percebe que o manuseio do amianto, né, por meio, seja ele industrial ou mesmo de destruição ou mesmo de reforma de um ambiente, pode acabar provocando a liberação de partículas do amianto na natureza. E a gente está falando isso, então assim, já vem uma ideia de que isso não é bom, né, professora? Lembrei daqueles dutos que quando quebram, né, e o pessoal vai lá consertar, então quando está fazendo isso já está liberando amianto. Se tiver o amianto na estrutura, é uma forma de estar, vamos falar assim, liberando partículas do amianto no meio ambiente. Então, já deu uma ideia de que o amianto ele não parece que ele está parecendo aí que é um material que não é muito legal, não. Agora sim. Né? Então já está dando uma ideia legal aí, vocês estudantes já estão percebendo isso aí, essa questão do efeito do amianto, né? E logicamente a gente vai abordar então o que poderia estar acontecendo das pessoas estarem em contato com o amianto, né? Com esse material que é denominado amianto, né? Então, ó, conforme eu tinha comentado anteriormente, ele também recebe a denominação de asbestos,
né? E aí ele pode provocar uma patologia, um quadro chamado asbestose, que seria, o que seria essa asbestose? É um processo aí que vai acontecer, que vai, vamos falar assim, prejudicar a capacidade respiratória. Então, essa asbestose ela é causada pela disposição das fibras do amianto nos alvéolos pulmonares, ou seja, na região pulmonar. Então, quem trabalha ou trabalhava diretamente com isso tinha essa propensão. Exatamente. Interessante, né, professora, que muitos anos ninguém percebia, ninguém sabia disso daí, né? Ao longo dos anos, a incidência de algumas patologias e, logicamente, a medicina buscando o que estava causando uma alta incidência de algumas patologias, relacionaram isso com a pessoas que estavam em contato ou tiveram ou estavam em contato com esses materiais à base do amianto. Então, ao longo do tempo, a gente pode perceber que ele teve grande utilidade, mas começaram a perceber-se, as investigações sobre algumas patologias começaram a identificar que estavam muito relacionados ao contato do amianto. Então, logicamente, isso provocou então um novo estudo da real necessidade e também dessa utilidade do amianto. Então, isso foi necessário, vamos falar assim, uma análise mais criteriosa em respeito a esse material. Uma outra patologia, que é já de forma muito grave, tanto que a gente colocou lá no PPTzinho ali que a gente fez lá, no material lá, ó, a gente colocou de azul, porque ele provoca câncer de pulmão, né, que já é uma patologia um pouco mais grave, e está, então, o câncer de pulmão, em algumas situações, está associado a outros tipos de doenças, inclusive a asbestose. Então, o câncer de pulmão não necessariamente ele é provocado só pelo contato do amianto. A gente sabe que o fumo, né, ele acaba também provocando o câncer de pulmão, mas tem muitas situações onde a pessoa desenvolveu o câncer de pulmão por ter tido um contato com esse material à base de amianto. E também uma outra patologia que recebe a denominação de mesotelioma, que é uma forma rara de câncer, podendo espalhar-se por vias linfáticas, ou seja, por vias sanguíneas, né, pela corrente sanguínea, ela acaba desencadeando um processo de câncer em várias partes do organismo. Já não estou achando tão mais bom esse amianto aí, hein? Eu acho que ele é mais um vilão, né, do que um herói, né, o amianto, né? E, então, você, estudante, já pode perceber a grande utilidade do amianto na fabricação de materiais, na utilidade desses materiais. Você também já pôde perceber as características desse material, do amianto, e também alguns efeitos nocivos que ele provoca na saúde humana. E aí, logicamente, né, professora? Então, por isso que a gente vinha falando, ele foi um material, porque inicialmente, a partir do momento que começou-se a perceber esses efeitos nocivos à saúde, alguns estados do Brasil começaram a proibir a utilidade, né, o uso, produção, o uso de materiais à base do amianto. Mas definitivamente, a partir de 2017, aí, ó, a extração e a utilização do amianto, eles foram proibidos no Brasil por meio de uma declaração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nossa, se foi proibido, é porque é ruim mesmo. Baseado em uma lei, eles baniram, vamos dizer assim, o uso. Então, hoje você pode perceber, professora, que dificilmente você vai ver construções que utilizam aquelas telhas que, como você mesmo viu na imagem, eu conheço essa telha, eu já vi isso aí. Então, era muito comum, né? Caixas d'água utilizando eu lembrei dessas caixas d'água cinza, né? Isso, não vê mais, né? É verdade. Hoje em dia, só aquelas caixas d'água azuis, de plásticos, né? Que são utilizadas nas construções. Então, você, estudante, já pode perceber que o amianto, por lei, ele não pode ser mais utilizado nas construções. Mas ele foi um material que era considerado um material de utilidade na construção.
de moradias. Mas acho que a gente ainda encontra em construções antigas mesmo, né? Coisa bem antiga, deve ter mesmo. Exatamente. E aí fica uma proposta para você, estudante, né? Na sua escola, na sua sala de aula, aí, com o seu professor. E aí a professora também pode pensar aí, professora, como que a gente poderia estar sugerindo para os estudantes alguns questionamentos, e aí de que forma que a arte pode contribuir para que o estudante possa estar elaborando, pensando em utilizar vamos falar assim, os movimentos artísticos aí, e logicamente está abordando essas questões aí que nós colocamos aí, ó. Conforme eu falei na aula, nós temos vários tipos de amianto. Então, quais seriam os tipos de amianto? Bom, um dos tipos de amianto a gente falou aqui, que você falou que é o branco. Amianto branco. E eu acho que uma das formas da gente poder, dentro da arte, selecionar isso é estudar, pesquisar e fazer desenhos. Isso, olha de lá. cada um. Quais as vantagens e desvantagens do uso do amianto, né? E agora eu já estou vendo desvantagem, mas em algum momento teve vantagem. Isso, e aí, nesse momento, a gente poderia fazer uma colagem, como o professor trouxe aqui, algumas fotos, algumas imagens, tipo como se fosse um mural. Vantagens e desvantagens. Aí a gente vai escrevendo, ou vai colando fotos. E aí também a outra pergunta lá, ó, quais materiais podem substituir o amianto, né? A gente já percebeu aí. Só sei um que você falou que é o da caixa d'água que foi substituído por plástico. Agora os outros... o PVC lá, o material plástico mais resistente, né? Tem que partir para pesquisa mesmo. Então, uma boa pesquisa para você, estudante, aí para você estar desenvolvendo aí na sala de aula aí, né? E aí você pode estar expondo por meio de cartazes ou mesmo vídeos, né? E também algum outro movimento onde você possa estar expondo. E utilizar essa pesquisa que você fez aí como forma do professor, de você obter uma avaliação legal aí com o seu professor. Olha, professor, eu fiz um trabalho, eu fiz uma pesquisa que eu assisti a aula lá do professor Orenci, e aí ó, eu fiz essa pesquisa, o senhor pode considerar essa pesquisa aqui, ó? Na verdade, dentro da materialidade que pode ser substituída, a gente pode até pegar, por exemplo, pensando na possibilidade do plástico, a gente pode pegar alguma embalagem de plástico azul, até fazer uma telhazinha, recortar e mostrar mesmo quais os materiais que podem ser utilizados agora, tirando plástico, não sei mais nenhum. E assim, professor, a gente conclui a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês, estudantes, tenham gostado. Você gostou, professora, do bate-papo aqui, da nossa interação aqui? Adorei aprender sobre o amianto. Eu confesso que eu estava com medo, porque eu sou professora de arte, não sabia nada de química, física, ciências, mas eu adorei, gente. Já pode dar aula de química, professora? Não, professor, mas posso ser não. convidado outras vezes. Vai. Com certeza, nós vamos estar aqui participando aqui nas próximas aulas, né? Então, fica um abraço para vocês, estudantes, né? A gente espera nos encontrarmos na próxima aula e vamos estar aqui com vocês aqui para estar desenvolvendo aí o componente de recurso e sustentabilidade. Grande abraço para você, fiquem em paz, até a próxima aula. Tchau.